Corrijamos agora. Instrução espiritual. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, João capítulo 12, versículo 35. Corrijamos agora. Em plena vida espiritual, além do caminho estreito da carne, sempre realizamos o inventário de nossas aquisições no mundo. Em semelhantes ocasiões, invariavelmente nos escandalizamos à frente de nós mesmos e rogamos então a divina providência, a graça do retorno à matéria mais densa, sem as vantagens terrestres que nos serviram de perda. É por isso que renascemos no mundo com singulares inibições congeniais. Aqui é um cego que pediu a medicação da sombra para curar antigos desvarios da visão. Ali é um surdo que solicitou o silêncio nos ouvidos como bênção de reajuste da própria alma. Mais além, somos defrontados pelo leproso que implorou do céu a vestimenta de feridas e aflições como remédio purificador da personalidade transviada do verdadeiro bem. Mais adiante encontramos o aleijado de nascença que suplicou a mutilação natural por serviço valioso de autocorrigenda. Mais adiante encontramos o aleijado de nascença que suplicou a mutilação natural por serviço valioso de autocorrigenda. Doenças e amarguras, dificuldades e dores são meios de que nos valemos para a justa reparação de nossa vida, em nós ou fora de nós. Assim, pois, atendamos ao aviso do Evangelho, no passo em que nos adverte o Senhor: caminhai enquanto tendes a luz, ou caminhai enquanto tendes luz. Enquanto se vos concede no mundo a felicidade da permanência no corpo físico, templo de formação das nossas asas espirituais para a vida eterna, não procureis o escândalo, a distância de vosso círculo individual. Escandalizemo-nos conosco quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Extraemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos quando não se afinem com o Mestre da Cruz, cujo modelo procuramos, e assim, amanhã, não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência, em plena vida imperecível que nos espera ante o Mestre e Senhor. Livro Família. Editora Cultura Espírita União, Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Então, são páginas extraordinárias
psicografadas pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, estamos nos reportando só ao Espírito Emmanuel. Foram centenas de espíritos, mas vamos ficar com o Espírito Emmanuel. Emmanuel escreveu milhares de páginas, comentando milhares de versículos do Novo Testamento por meio da mediunidade do Chico Xavier. Ora, isso é algo extraordinário, é um tesouro para formarmos ideias, para organizarmos o nosso pensamento na produção de recursos que, de fato, possam nos libertar do mal, que, de fato, possamos nos corrigir, mas nos corrigir agora. Não podemos deixar para depois, porque realmente a nossa intenção, considerando que nós queremos levar vantagem em tudo, é deixar sempre para depois aquilo que podemos fazer agora, principalmente no que tange às questões morais e espirituais. As materiais, não. As materiais nós queremos agora. E nós lutamos para conseguir, de qualquer jeito, as coisas materiais. Tem pessoas que cometem até crimes, os mais horríveis, para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais coisas materiais. Mas não é para conseguir coisas espirituais e morais, é para conseguir coisas materiais. Uma situação bem esquisita. Então, nós precisamos buscar os valores morais e espirituais com esse amparo do Evangelho, à luz do Espírito, agora. Caminhai enquanto tendes luz, né? Nos fala Jesus nas anotações de João. Caminhai enquanto tendes luz. Ora, nós estamos aqui no corpo de carne, e isso é uma bênção maravilhosa, oferecida pelo nosso Criador, sob a tutela de Jesus. Jesus é o nosso fiador, ele é o nosso fiador que sustenta o crédito. Ele realmente faz uma fiança diante das leis de Deus, confiando na nossa melhora. E ele vai lutar, milhares de espíritos trabalharão para nos socorrer, para nos ajudar, para nos orientar, para nos inspirar. Só que nós vamos rejeitando tudo. Nós só queremos ilusões materiais, bobagens, coisas do corpo de carne, coisas perecíveis. Nos escravizamos por uma porção de coisas materiais e lutamos por elas. Ora, mas deveríamos lutar também pelas coisas morais e espirituais, porque, considerando que nós somos espíritos, nós não temos uma alma, nós não temos um espírito, nós não somos um corpo de carne, nós estamos num corpo de carne, nós somos o espírito, nós somos a alma. Ora, então é incoerência total a busca desenfreada só por coisas materiais. Deveríamos também executar uma busca desenfreada por coisas espirituais e morais. Por que não? Por que tem que ser só por coisas materiais, perecíveis, ilusórias? Então, nós precisamos combater a nossa própria ignorância, para que mais adiante, quando sairmos do corpo de carne, isso pode ser hoje ainda, não venhamos a nos arrepender e ficarmos lamentando, mas eu queria tanto voltar para consertar isso, consertar aquilo, ajeitar. Mas por que não ajeita agora? Por que não conserta agora o que está errado, né? Então, nós precisamos pensar, fazer uma avaliação. Não é preciso, como diz Emmanuel, em plena vida espiritual, fora do corpo de carne, além do caminho estreito da carne, após a morte do corpo de carne, sempre realizamos o inventário de nossas aquisições no mundo. Em semelhantes ocasiões, invariavelmente nos escandalizamos à frente de nós mesmos e rogamos então à divina providência a graça do retorno à matéria mais densa, sem as vantagens terrestres que nos serviram de perda. Ora, mas nós chegamos aqui
Aí é importante que esqueçamos de tudo, até para haver mérito, mas se não tivermos cuidado, nossas buscas irão no mesmo caminho daquelas vantagens que criaram as perdas. Aí, quando a coisa é muito grave, o espírito pede cegueira, quer nascer todo arejado, quer nascer surdo, quer nascer não sei o quê, cheio de ferida, todo doente, todo ruim. Ora, mas ninguém precisa chegar a isso. Por que não melhoramos agora? Por que não fazemos o inventário agora de tudo que temos feito até aqui? É preciso o corpo morrer para a consciência despertar? Nós, cristãos espíritas, não temos necessidade disto. Por quê? Porque os próprios espíritos, cujos corpos morreram, voltaram e escreveram: é assim, 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 você precisa fazer assim, assim. Está tudo muito bem explicado. Nós é que somos rebeldes e fingimos que não ouvimos, fingimos que não sabemos, fingimos para deixar para depois o esforço, porque não queremos fazer esforço agora. Então é um discurso que ninguém quer ouvir, né? Todo mundo gosta de arrependeu-se, pediu perdão a Jesus, está tudo perdoado. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Bem, é uma coisa bem esquisita, né? O que Jesus tem a ver com o nosso erro? Nós é que temos que nos salvar para não errarmos, e nós é que temos que dar conta do que fazemos de certo e de errado. Nós é que temos que fazer uma avaliação, não é Jesus? Não é? Jesus sempre nos ampara, sempre nos socorre, sempre nos ajuda, mas ele espera que façamos a nossa parte, mínima que seja, de esforço no que tange as questões morais e espirituais. Pelo menos o mínimo possível. Aí, instruídos com o Evangelho à luz do Espírito, podemos fazer esse inventário agora mesmo. Não precisa deixar para depois que o corpo morrer, porque aí não dá mais tempo. Aí só numa próxima encarnação. Ah, mas sabe-se lá se alguém vai aceitar ser a nossa mãe, né? O pessoal cada vez está querendo ter menos filho. Antigamente tinha mulher que tinha 10 filhos, 15 filhos, 5 filhos, não sei quantos filhos. Hoje, às vezes a mulher não quer filho nenhum, ou quando quer um ou dois no máximo. Ora, então vai ficar difícil a gente nascer de novo. E será que alguém vai aceitar ser a nossa mãe? É preciso que a gente imagine o inferno que vamos ficar com a consciência culpada se não fizermos o inventário agora. Nós temos que começar a investigar nós mesmos o que fizemos que não deveríamos ter feito para corrigir agora, enquanto estamos na luz. Caminhar enquanto tem de luz. Ou seja, agora que nós estamos tendo essa compreensão, esse entendimento, à luz do entendimento, aí nós temos que acelerar a nossa caminhada, no sentido de vencermos o tempo, vencermos as dificuldades, as inibições e todas as possibilidades que erramos, de erros, nós podemos transformar agora, minimamente, pelo menos, para acertar, para consertar, para ajeitar. Não precisamos, nós espíritas, não precisamos da morte do corpo para fazermos um juízo de avaliação sobre os próprios atos. Nós já sabemos o que é errado e o que é certo. Nós espíritas recebemos instruções diretas dos espíritos. Ora, mas isso não é só para os espíritas. Os espíritos são os primeiros, não é? Os últimos serão os primeiros. Então, nós somos os últimos nesse mecanismo do movimento cristão e das revelações divinas, mas agora nós poderemos ser os primeiros na compreensão, no entendimento, mas igualmente os primeiros na responsabilidade de consertar o mal feito e de buscarmos fazer o que é certo, o que é justo, o que é belo, o que é bom, segundo as leis de Deus. Então, esse discurso não agrada, né? As pessoas procuram, às vezes, as religiões porque querem favores do mundo espiritual, querem privilégio, querem fazer uma oração e acontecer um milagre com o menor esforço possível. Alguém
possa inclusive orar por ela. Nem o trabalho de orar a pessoa quer. Então aí como é que vai receber ajuda espiritual? Não é? Aí depois tem a grande decepção quando o corpo morre, que não tem morte, é só o corpo que morre. Aí é que a pessoa vai fazer um juízo, um inventário, uma avaliação das aquisições aqui do mundo material. Para nós espíritas, ou espíritos espíritas, isso já está ultrapassado. Nós temos que começar a fazer avaliação é agora. Temos que começar a julgarmos a nós mesmos é agora. Nós não temos que julgar ninguém. Não temos que ficar vendo o erro do outro, criticando o outro, criticando esse ou aquele cidadão da sociedade, não. Temos que criticar é a nós mesmos. Temos que ver os nossos próprios erros, os nossos próprios enganos e consertarmos-nos ainda enquanto andamos, enquanto caminhamos na luz, nessa luz do entendimento. Nós, é o que Jesus diz, caminhai enquanto tendes luz. Enquanto se vos concede no mundo a felicidade da permanência no corpo físico, templo de formação das nossas asas espirituais para a vida eterna, não procureis o escândalo, a distância de vosso círculo individual. Não é? Nós temos que procurar o escândalo em nós mesmos. Temos que ver onde que nós estamos errando. E o sofrimento que experienciamos ou que causamos a alguém, aí temos que tentar consertar agora, tentar mudar agora. Não é depois que o corpo de carne morrer. Porque aí a situação vai complicar muito, porque não tem morte, só tem vida. A vida continua e a morte não muda ninguém, continuamos com as mesmas ideias, a mesma personalidade. E aí? Como é que vai ser? Nós conosco mesmo. Então é preciso que haja uma valorização da oportunidade que estamos tendo agora do tempo. Caminhai enquanto tendes luz. E essa luz do entendimento trazida pelos Espíritos enviados por Jesus, onde o evangelho dele é esclarecido para toda a humanidade, só não vê quem não quer, porque a literatura espírita não é dos espíritas, é para toda a humanidade. Qualquer pessoa, não importa qual seja a religião, ou se não tem religião nenhuma também, isso não tem a menor importância. Aliás, Jesus nem criou nenhuma religião. Ele revelou as leis de Deus, ensinou o amor e ratificou o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus, inclusive curando criminosos. Porque ninguém nasce cego porque foi caridoso, foi bondoso, porque foi criminoso mesmo. Abusou à vontade, aí por isso que pediu para nascer cego. O outro todo aleijado, todo ruim, todo leproso, ele foi curando todo mundo, mostrando a misericórdia de Deus com os próprios criminosos. Ora, mas isso não quer dizer que a pessoa ficou curada e vai ficar curada para sempre. Não. Ela vai ter que se ajustar naquele padrão da cura. Tem que manter o pensamento no bem. Se ela voltar para os mesmos abusos, a doença volta igualmente. Não tem milagre. É ação mental nossa, no bem ou no mal, que vai gerar saúde ou doenças. Então é preciso que caminhemos de maneira acelerada enquanto temos essa luz da compreensão, no sentido de errarmos menos e acertarmos mais, trabalharmos mais. Nada de preguiça, de acomodação, temos que trabalhar o máximo possível na aquisição de novos saberes, de recursos de bondade, de caridade, de amor, de paciência, de humildade, de tolerância. Ora, aí evidentemente que ou no corpo ou fora do corpo nós estaremos bem com a nossa própria consciência.